Axalanda e Alxa, irmãos. Quando falamos sobre festas juninas, do calendário, estão marcadas no calendário gregoriano, falamos sobre celebrações pagãs. Sim, porque não tem nada a ver com o nosso Criador, porque são celebrações a deuses, ídolos pagãos. Por exemplo, aparecem no calendário gregoriano que não consta no calendário dos Eldim, dos hebreus. Calendário israelita, como eu falei, é o verdadeiro calendário desde Adão e Eva, que é o calendário que marca a criação até hoje. Ele chama Menorá, que é aquele castiçal com 7 hastes, que representa simbolicamente Yahshua, o nosso Salvador. Foi feito a marteladas a mando do Criador por Masha. Moisés fez a marteladas e esse calendário é o verdadeiro. Então, essas festas não constam neste calendário do Criador. Então, essas festas no calendário gregoriano, que são as juninas, Corpus Christi, Natal, todas foram inseridas como dogmas religiosos no calendário que era juliano, feito por Júlio César, que passou a ser gregoriano, porque Gregório o ajustou. Então, as festas juninas, por exemplo, quando nós damos salve São João, que não existe São João, porque João não era santo, não é santo. O profeta Yaohana é o profeta, um dos profetas mais importantes da Bíblia, da história da humanidade, porque ele é o profeta anunciador. Ele veio especialmente para isso, foi eleito por Yahweh, pelo Criador, para anunciar a vinda, a chegada do nosso Salvador, o nosso Mashiach. Porém, ele nunca foi santo. Ele foi elegido pelos homens. Elegido, dizemos a palavra errada, porque é errado. Porque a correta seria, foi eleito pelo Criador, porém como batizador, anunciador, evangelizador. Ele pregava o verdadeiro evangelho, porém fizeram dele santo, que é uma palavra original do grego, que significa sakta, que deu origem a palavras como Satã, Satanás, enfim. Porém, sabemos que o único Kadosh, o único santo é o nosso Criador, Yahweh. Nem o Filho é santo, é divino. Somente Yahweh, o Pai, é divino. O Filho é glorificado, sim, com o poder do Espírito Santo. Ele tem, sim, porém não é divino. Ele é homem, 100% homem. Por isso, o Criador fez questão que ele nascesse de uma mulher, porque concebido pelo Espírito Santo, mas de uma mulher para ser humano, porque o Criador não achou justo mandar um divino para sofrer no madeiro pela humanidade. Passar tudo o que ele passou, ele não teria sofrido nada se ele fosse divino, não é mesmo? É só pensar. Então, como vimos falando, a festa junina que celebra Salve São João, nós estamos dando alegrias e salve comemorações à decapitação do profeta Yaohana, João Batista, que eles trocaram o nome para João Batista quando traduziram a escritura. Por quê? Porque no dia 24 de junho, que é o aniversário, era lá na época o aniversário do rei Herodes, e o rei Herodes, ele admirava, ele tinha olho comprido em cima da Salomé, que era a filha da Herodíades, a enteada do seu irmão. O rei Herodes
pediu para que ela dançasse como presente de aniversário a ele a dança do ventre, aquela dança que é bastante insinuante, sensual, que só é dançada para os íntimos. Porém, a dança dos véus foi feita a ele porque a menina não queria. A Salomé disse, não quero, mãe. E a Herodíades disse, dance para ele e peça em troca algo muito importante para mim. E aí ela disse, peça a cabeça do João Batista que está na masmorra. Eu o quero morto. E aí assim foi feito. Salomé pediu para Herodes, que não entendeu o pedido, porém ele disse, para que serviria isso? E ela disse, eu quero, só dançarei para você com esse trato. Você me dá a cabeça do Yaorrana, do profeta, numa bandeja. E ele mandou decapitar o profeta Yaorrana na masmorra e foi dado à sua mãe Herodíades a cabeça do João, que ele nada mais fazia do que pregar o verdadeiro evangelho. Porém, Herodíades o odiava porque ele a criticava e ele mostrava os seus erros, as suas imoralidades e os seus adultérios contra o seu marido. Ele pregava o verdadeiro evangelho e ela o odiava por isso. Então, assim foi e assim é. Festa junina, ela foi instituída como dogma de religião dos religiosos que traduziram a escritura original hebraica e transformaram em Bíblia, e eles instituíram como celebrações pagãs, celebrações festivas, e nada mais é que a comemoração da morte. Então, quando alguém morre, nós relembramos anos e anos aquela data com carinho, amor e respeito, porém não com alegria, porque nossos entes queridos, eles são lembrados com amor, com respeito, porém não com alegria que morreram, não é? Então, o que fazemos quando celebramos a festa junina, tanto a de uma como do outro, porque, como eu disse, não existe santo, nós estamos ofendendo ao nosso Todo-Poderoso, nosso Criador, aquele que nos criou no ventre da nossa mãe, aquele que nos conhece os nossos corações. Então, festa junina, Corpus Christi, também não existe, porque se ele vive, ele foi ressuscitado pelo nosso Criador, e Yahshua, ele vive. O nosso Salvador, o Cordeiro Sagrado, ele vive. Então, ele não existe corpo dele. Então, a celebração de Corpus Christi também é blasfêmia, é heresia, é dogma religioso. Então, nós temos que prestar muita atenção no que diz na palavra. Orai e vigiai, porque para ver se nós estamos nos espiritualizando e não estamos cometendo ofensas contra o nosso Criador. Então, isso é muito importante, porque festas pagãs não são celebrações que foram criadas, não fazem parte da criação. Foram os homens que criaram. Então, quando Constantino I, o imperador romano, ele recebeu o título de César, ele se autodenominou Deus. Deus, que é Zeus, que é líder supremo da mitologia grega. Nada tem a ver com o Criador, nada tem a ver. Então, ele disse, vou comandar o mundo e a humanidade, e assim o fez, ele comandou. Então ele uniu política com Roma, que era um estado forte, que
virou nação, que dava força a ele, tinha muitos líderes, muitas pessoas importantes, sábias, e ele criou um sistema, denominou o sistema religioso de cristianismo, que saúda a crista greco-romana, que é a crista do Deus Sol, que também nada tem a ver com o nosso Criador nem Salvador, porque ele trocou alguns conceitos e definições, como, por exemplo, Ialdin, que é o povo do Ial, o povo do Criador, ele trocou para cristão, porque a palavra vem de cristianismo, cristão, crista grega, crista do Deus Sol, que é o ídolo que ele cria, um Deus bebê, um ídolo pagão. Mudou também o sábado, Shabat, dia do nosso Criador, de Shabat, sábado, para domingo, dia do sol. Então, por isso, nos calendários inglês, o domingo é Sun, que é sol, significa sol. Então, os gregos e romanos, eles saúdam o pôr do sol, eles saúdam o Deus Sol, eles prestam culto para o sol. E isto a Bíblia condena. Não prestarás culto nem ao sol, nem à lua, nem a nada que é abaixo, nem acima do céu, nem abaixo, nem acima das águas. Somente a mim. Eu sou o teu Criador, eu sou um e não há outro igual. Eu sou o Ial. Yud Rei Vav Rei Eial. Então, diz também no Salmo 148, tudo o que se move e tem vida louvará o meu nome, as águas, os rios, os mares, os pássaros, todos os animais na terra, as criancinhas, os homens, os reis, os servos, as árvores, as batidas das águas, dos ventos, todos louvarão o meu nome, porque eu sou o Ial, eu sou um e não há outro igual. Então, irmãos, queridos irmãos, não cometamos atos, ações pagãs, não cometamos idolatria contra o nosso Criador, porque Ial vê tudo, ele sabe tudo, e ele nos deixou o caminho, Yahushua Mashiach, e só ele é o único pastor, o único redentor, o único mediador entre o Pai e nós. O único é Yahushua Mashiach, ele é o único que poderá nos levar ao Pai. Então, quem o estiver seguindo, sem dogmas, sem regras, sem coisas instituídas por religião, estará chegando ao Pai. Do contrário, não, porque a única religião é Yahushua, a Hava, o amor com que ele foi criado. E era assim que os Yaldim, lá dos primórdios, a igreja primitiva, o povo do Criador, fazia, reunia como nós fazemos, reunimos em casa, congregamos, partimos o pão e o vinho, o suco de uva, simbolizando a Yahushua e seu sangue, e relembrando como ele nos deixou. É uma das ordenanças dele, partir o pão e o vinho. Nós também fazemos imersão, batizamos no nome, único nome, Yahushua. Acha lá em Yahushua, irmãos.